Bom dia, meus amados irmãos e amigos. É mais um dia que o Senhor nos deu, é mais um dia que o Senhor nos fez, é mais um dia que nós temos um imenso prazer de estar falando da Sua palavra, falando do seu sobrenatural, falando das grandezas insondáveis do nosso Deus, esse maravilhoso Deus que vive e reina para todo sempre, na minha vida e na tua vida. E nós temos aí um imenso prazer de estar trazendo diante, aleluia, desse Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, mais uma palavra que edifica, mais uma palavra que faz toda a diferença na minha vida e na tua vida nessa manhã de domingo, amém? É muito bom nós estarmos aqui, é muito bom nós estarmos falando desse grande amor de Deus, de tudo que Ele tem para com a minha vida, de tudo que Ele tem para com a tua vida, em nome de Jesus, amém? Glórias a Deus, a paz do Senhor Jesus, a nossa amada irmã Noemi Souza, que Deus esteja aí operando, maravilhosamente na data desse dia, fazendo resplandecer da sua glória sobre você, aleluia, sobre toda a sua família, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Que Deus lhe dê saúde, paz, alegria e prosperidade na data desse dia, amém? Glórias a Deus. Mais um dia, mais um momento, mais um instante que nós temos aí para estar louvando, engrandecendo e magnificando o nome do nosso Deus, amém? Quero tirar um período de oração para nós estarmos nos colocando na presença desse Senhor que tudo pode, amém? Pai Santo, Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, ó Deus, nós te agradecemos por esse momento, nós te agradecemos, ó Pai, pelas tuas benesses, ó Pai, por tudo que o Senhor já tem feito, ó Pai, por tudo que o Senhor ainda há de fazer. Todos os momentos, ó Pai, que nós estamos em oração, Pai, nós lembramos que o Senhor, ó Pai, aleluia, entregou o seu Filho, ó Pai, unigênito, Senhor Deus, para morrer no meu lugar, no lugar, Senhor Deus, do meu amado irmão, da minha amada irmã, Senhor Deus, para que nós tivéssemos vida, Pai, vida em abundância. Porque aquele lugar, ó Pai, a qual o teu Filho tomou, ó Pai, ali na cruz do Calvário, era meu, era do meu irmão, da minha irmã, Senhor Deus, e ele, Senhor Deus, pagou um alto preço por nós, ele pagou com a sua própria vida. Então, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, que venhamos valorizar esse ato, que venhamos, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, ver, Senhor Deus, e sentir, ó Pai, aleluia, estar, Senhor Deus, concebendo, ó Pai, que verdadeiramente, Senhor Deus, o sangue que foi derramado ali na cruz do Calvário foi o salário, Senhor Deus, pela minha liberdade. E assim, ó Deus, eu venho aceitar o Senhor como meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abençoa, Senhor Deus, os teus filhos, as tuas filhas, ó Pai, concede, Senhor Deus, a cada um de nós, aleluia, Senhor Deus, um bom culto, ó Pai, no dia de hoje, na tua presença, Senhor Deus, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, que nós possamos, ó Pai, viver, Senhor Deus, aleluia, com os nossos corações, aleluia, voltados para o Senhor, ó Pai, que jamais venhamos desistir, Pai, de diante do Senhor e da tua palavra salvífica, assim, ó Deus, em nome de Jesus, protege, guarda, Senhor Deus, e resplandece sobre a minha vida, sobre a vida de cada um dos teus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém e amém. A paz do Senhor Jesus, a nossa diaconisa Darcília, a paz do Senhor Jesus, o nosso amado irmão José Vidal, a paz do Senhor Jesus, a nossa irmã Marina Salles Andrade, que Deus esteja abençoando a cada um dos meus amados irmãos na data desse dia, amém? Glórias a Deus, que Deus esteja aí fortalecendo a cada um de nós, protegendo e fazendo infinitamente mais do que tudo que nós já pedimos, do que tudo que nós pensamos, amém? Então, é mais um dia de vitória, Então, quero dar um bom dia especial, que diz assim, a vitória com Deus é certa. Siga firme e constante, o melhor desse dia para você. Agradecer por todas as bênçãos e é o melhor jeito de começar o nosso dia. Olhe para o céu e veja o amor de Deus. Bom dia, um feliz domingo, que Deus esteja aí, aleluia, nos alcançando, com as suas misericórdias, com seus atos de bondade, amém? Glórias a Deus, o Senhor, aleluia, é maravilhosíssimo para a minha vida e para com a tua vida. Hoje, novamente, meus amados irmãos, parece que é um tema recorrente,
eu quero falar novamente sobre morte. Algo que Deus tem colocado ao meu coração e que nós precisamos nos atentar sobre isso, né? E é sempre bom nós estarmos falando sobre morte, amados irmãos, porque para um crente, o crente não morre, ele passa da morte para a vida. Assim está escrito na palavra do Senhor e nós precisamos entender que a parte mais importante da nossa vida como cristão é a morte. Porque no capítulo 15, amados irmãos, de 1 Coríntios, diz o Senhor que nós não morremos, nós passamos da morte para a vida. E se Ele vier buscar a sua igreja, aqueles que estão mortos ressuscitarão primeiro. Assim diz a palavra do Senhor. E eu acredito, meu amado irmão, o que está dentro de mim, que nós fechamos os olhos aqui, aleluia, na terra. Nesse instante, se nós fecharmos os olhos, nesse instante nós compareceremos diante do tribunal de Cristo. A palavra do Senhor diz, amados irmãos, uns comparecem diante do tribunal de Cristo para a morte eterna e outros para a vida eterna. Aquele que, conforme diz a palavra do Senhor, que Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas que o mundo fosse salvo por eles. Aquele que aceita que Jesus veio salvar, aquele que crê que Jesus veio salvar, aquele que acredita nessa luz bendita de Cristo e opta para estar aí verdadeiramente buscando, aleluia, aceitando e também se colocando diante dos seus mandamentos e cumprindo, esse verdadeiramente terá a vida eterna. Assim diz a palavra do Senhor. Então, em 1 Coríntios capítulo 15, amados irmãos, diz a palavra do Senhor que isso que é, aleluia, mortal, ele se reveste de imortalidade. Assim diz a palavra do Senhor. E eu creio que tudo isso que nós estamos falando nesse momento, a partir do momento que nós fecharmos os olhinhos aqui na terra, nós compareceremos diante do tribunal de Cristo. O que vai acontecer é quando o Senhor voltar para buscar a sua igreja, quando ele fala os mortos ressuscitarão primeiro, ele está falando dos nossos corpos que estão, aleluia, enterrados na terra, ou se não estarão em ossos ali, só ossos. E eu creio, conforme diz Ezequiel, capítulo 37, que diz, amados irmãos, que ele fala com Ezequiel, Ezequiel, você está diante de um vale de ossos secos. Esses ossos podem voltar a reviver? Ezequiel diz, tu sabe, meu Senhor Deus. E ele fala, dá ordem aos ossos, quando de repente os ossos começam a bater um osso no osso. E aí vira um esqueleto, conforme um esqueleto humano. E ali pode esses ossos criar nervos, carne, e ali ele dá ordem e novamente cria nervos e carne, e assim ele sopra, aleluia, sobre aqueles corpos e se torna viventes novamente. Eu creio nessa transformação daquele dia e glorioso dia que o Senhor virá para buscar a sua igreja. E ele transformará tudo que é corruptível em incorruptibilidade. Então eu creio dessa maneira. Então a morte para o crente, ela não é um desespero. Desespero e tristeza, dor é para quem fica, mas para quem verdadeiramente vai ao encontro do nosso Senhor e Salvador, é uma alegria imensa. Quando chega ali na presença do Senhor, há um novo céu e uma nova terra. Nós precisamos entender, amados irmãos, que só, aleluia, esse momento de nós estarmos aceitando o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador, já é uma coisa assim tremenda, né? Agradabilíssima. Nós precisamos entender isso. E eu vejo que o apóstolo Paulo, ele diz assim, Senhor, olha, tudo que eu quero fazer eu não faço para te agradar. E tudo aquilo que eu, aleluia, não quero para estar te desagradando, isso é que eu faço e te desagrado. Então ele fala que mesmo ele querendo fazer o bem, ele faz o mal. E muitas vezes nós somos assim, mesmo nós queremos, aleluia, fazer o bem, muitas vezes nós erramos, mas o Senhor, ele conhece. E o apóstolo João, ele fala na sua carta em 1 João, lá quase no final da Bíblia, ele fala, amados irmãos, filhinhos, não pequeis, mas se vocês pecarem, vocês têm advogados perante o Pai, Jesus Cristo. Nós precisamos entender que ele advoga a minha causa e advoga a tua causa perante o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então,
o que vai fazer todo o diferencial na minha vida e na tua vida não é, aleluia, aquilo que verdadeiramente eu acho. Falo, não, eu faço tudo isso porque eu mereço, eu sou forte, eu sou isso, eu sou aquilo. Não, de maneira nenhuma. Nós não conseguimos fazer nada, mas o Senhor, aleluia, Ele pode fazer toda a diferença na minha vida e na tua vida, em nome de Jesus, amém? Então, nosso amado irmão José Vidal está pedindo oração pela sua filha Maria Eduarda, que vai fazer uma prova do Enem hoje, que os irmãos estejam aí, aleluia, abençoando ela através das suas orações, amém? Nós também todos nesse momento, amém? Pai Santo, Pai querido, Pai amado, toma filha, Senhor, do teu servo, Pai Maria Eduarda, Pai, abra a mente, Senhor Deus, faça, Senhor Deus, com que ela lembre, Senhor Deus, de tudo que ela estudou, ó Pai, até mesmo, ó Pai, as coisas, ó Pai, que ali estão, ó Pai, que for difícil, ó Pai, o Senhor a ajudará, Pai, assim, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, cumpre, Senhor Deus, o propósito do coração da tua filha, Senhor Deus, que está, Senhor Deus, passando, Senhor Deus, nesse exame. Então, em nome de Jesus Cristo, a fortalece e faça, Senhor Deus, infinitamente mais. Assim nós pensamos, ó Pai, aleluia, assim, Senhor Deus, nós oramos e nós clamamos no nome santo do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém e amém. Amém? Glórias a Deus. Boa sorte para ela, que Deus esteja aí abençoando, aleluia, nesse desafio de hoje, né? Nessa prova, né? Nesse que verdadeiramente ela vai estar aí diante dos olhos dela, que o Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, vem estar aí fortalecendo em tudo, em nome de Jesus, amém? Então quero trazer alguns versículos que falam sobre morte, um tema parece que é recorrente, e eu quero estar trazendo uma pequena introdução para nós estarmos aí nos colocando diante desse texto. Diz assim: por causa do pecado todos morremos, o pecado nos separa de Deus, que é a fonte de toda a vida. Durante a vida ainda temos a oportunidade para nos reconciliarmos com Deus, mas com a morte chega o julgamento. Ninguém pode escapar da morte e do julgamento de Deus, mas a morte não precisa ser o fim. Jesus morreu e ressuscitou para todos nós, amém? E todos que nele creem, aleluia, não morre, mas passa da morte para a vida e tem a vida eterna, amém? A morte será destruída e verdadeiramente a vida vencerá, amém? A paz do Senhor Jesus, a nossa irmã Kátia Barros, que Deus esteja abençoando, seja bem-vinda em nome de Jesus Cristo, amém? A nossa amada irmã Kátia Barros é esposa do nosso professor Fernando Lopes, né? Da programação Bate-Papo Cristão da Rádio Nova Sião. Seja bem-vinda, Deus te abençoe, amém? Glórias a Deus. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, o que a Bíblia diz sobre a morte? O que a Bíblia fala sobre a morte? Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem, aleluia, vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Fala assim: eu creio, em nome de Jesus. Eu creio que o Senhor, Ele fará, aleluia, maravilhas. Eu creio que o Senhor, aleluia, tem o melhor para as nossas vidas, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Glórias a Deus. Também, meu amado irmão, em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 e 14, diz: irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam com os outros, aleluia, como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também, aleluia, que Deus trará, mediante Jesus e com Ele, aqueles que nele dormiram, amém? O Senhor, Ele pode fazer todas as coisas. Diz em Gênesis capítulo 2, versículo 17, mas não coma da árvore da vida, do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente morrerá. Diz também em Romanos capítulo 6, versículo 23, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, é de graça. Como assim? Eu tenho que me esforçar, eu tenho que subir a escadaria da penha de joelhos,
eu tenho que carregar uma lata d'água na cabeça, eu tenho que carregar um peso, eu tenho que martirizar o meu corpo, eu tenho que passar por uma via cruz, eu tenho que andar de joelhos, aleluia, de Carandaí, Aparecida do Norte, do Rio de Janeiro, Aparecida. Não, Jesus Cristo, ele já pagou o preço por nós. Está dizendo a palavra do Senhor em Romanos 3, aleluia, capítulo 6, versículo 23. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito quer dizer a graça de Deus, é a vida eterna, a graça de Deus. Quando fala de graça, está falando que ele está dando de graça. Foi pelo seu Filho, o que o seu Filho fez na cruz do Calvário, é que nós temos esse dom gratuito. É o preço que ele pagou por mim e por você, é que nós temos esse dom gratuito. Porque ali foi sacrificado um cordeiro sem pecado. Quando, aleluia, todos aqueles eram levados ao batismo de João, e João viu Jesus vindo até ele para ser batizado, Jesus olhou e disse assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A ele ouve, nós precisamos ouvir a sua voz. Então, o dom gratuito que nós temos, aleluia, de Deus, é Jesus Cristo que morreu por nós na cruz do Calvário. Ali derramou o seu sangue puro e carmesim para que eu tivesse vida e vida em abundância, e você da mesma forma. Em 1, aleluia, Tiago, capítulo 1, versículo 15, diz assim: então esse jeito então esse desejo, tendo concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, após ser consumado, gera morte. Tudo, aleluia, que nós fazemos que não é do agrado de Deus, gera morte. Hebreus capítulo 9, versículo 27. Esse texto é bastante usado contra o espiritismo, que muitos dizem que a gente vem num cachorro, vem num gato, vem numa galinha, vem num cavalo, vem num jegue, e não é bem assim que o Senhor ele diz para mim e para você. Esse texto de Hebreus capítulo 9, versículo 27, ele diz assim: da mesma forma como o homem está ordenado a morrer uma só vez, e depois disso ele enfrentará o juízo. Aos homens está ordenado morrerem uma só vez. Não é assim, eu morro, depois volto, eu morro, depois volto, eu morro, depois volto. Não. Segundo as Sagradas Escrituras, no texto que a gente tem aí de refutação para tudo isso, está escrito em Hebreus capítulo 9, versículo 27, da mesma forma como aos homens está ordenado, está destinado a morrerem uma só vez, e depois disso segue o juízo. Amém? Então nós precisamos entender que nós só temos uma oportunidade, não tem várias oportunidades, e a oportunidade que nós temos é essa: Jesus Cristo, o Filho, aquele que sacrificou por nós, aquele que se entregou, aquele que derramou o seu sangue puro carmesim. Ele teve a oportunidade de falar: pai, eu não quero, mas ele disse assim: está consumado. E quando ele diz que está consumado, assim da mesma maneira que ele desceu à sepultura e ressurgiu, assim acontecerá comigo, acontecerá contigo. Nós somos co-herdeiros de Jesus Cristo. Nós precisamos entender que Deus tem o melhor para a minha vida e para a tua vida. Também está escrito em João capítulo 3,16, um versículo bem conhecido: porque Deus, aleluia, tanto amou este mundo, que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. As minhas ovelhas, está aí em João capítulo 10, 27 e 28, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem, e eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar de mim ou da minha mão. Ninguém pode fazer isso. Somente, aleluia, Deus tem toda a primazia, Deus tem tudo nas suas mãos. O salmista diz que do Senhor é o céu e toda a sua plenitude. Nada está fora do controle de Deus. Em João 10,10 diz que o diabo ele veio para matar, roubar e destruir. Mas diz também que Deus ele veio para dar vida, vida em abundância. É o nosso Deus que controla todas as coisas. Ele diz, amados irmãos, que quando chegar aquele grande dia, ele destruirá o diabo, Satanás e seus anjos com o sopro da sua boca. Nós precisamos entender como o nosso Deus ele é poderoso. Amém? Glórias a Deus. Diz também em Filipenses capítulo 3, versículo 20 e 21. A nossa cidadania, porém, está nos céus,
de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-nos, aleluia, tornando-os semelhante ao seu corpo glorioso. Assim acontecerá comigo, assim acontecerá contigo naquele grande dia que nós compareceremos diante do tribunal de Cristo. Diz a palavra do Senhor também, aleluia, em Eclesiastes capítulo 7, versículo 1. O bom nome é melhor do que o perfume finíssimo, e o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. Também Salmo 89, 48. Que o homem pode viver e não ver a morte, ou livrar-se do poder da sepultura. Salmo 23, versículo 4. Mesmo quando eu andar por um vale das trevas e morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. É o Senhor que nos protege, é o Senhor que nos consola, é o Senhor que faz toda a diferença na minha vida e na tua vida. Também Isaías capítulo 57, versículo 2, que diz assim: aqueles que andam retamente entrarão na paz, acharão descanso na morte. Assim diz a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. Quero voltar um pouquinho atrás aqui para estar observando aqui o que nós colocamos no texto base, a qual nós trouxemos aqui, Hebreus 9, 27. Nós já lemos esse texto, amados irmãos, que ele diz que aos homens está ordenado a morrerem uma só vez e depois, aleluia, segue o juízo. O que ele diz, amados irmãos? Que todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo, uns para a vida eterna e outros para a morte eterna. Eu quero entrar agora no texto de reflexão, e esse texto, amados irmãos, ele diz assim: a morte não é o fim. Nós, aleluia, nos encolhemos quando pela primeira vez uma criança nos pergunta: o que significa morrer? Temos dificuldade em falar ou até mesmo de pensar na morte de alguém que amamos. 8 verdades bíblicas sobre a morte. A morte é o inimigo em comum de todas as pessoas, em todos os lugares. Quais são as respostas para as perguntas difíceis sobre a morte? A vida após a morte? Será que voltaremos a ver os nossos amados que morreram? Enfrentando, aleluia, destemidamente a morte. Que palavra difícil, destemidamente a morte. Todos nós, em determinados momentos, talvez pouco depois do falecimento de um amigo ou uma pessoa querida, temos a sensação de um vazio no coração, um sentimento de solidão que toma conta de nós e que nos conscientiza da finitude da vida. Amém? Você já perdeu algo ou alguém que você gostava muito? Eu já perdi a minha mãe, eu perdi o meu avô e um irmão. E na realidade é como se eles estivessem sempre presentes comigo. Eu nunca vi eles como mortos. Eles estão sempre presentes na minha memória, no meu coração. E há uma esperança, né, de que naquele grandioso dia nós o encontraremos no reino celestial. Nosso coração está cheio, né, desses desejos, dessas vontades, e a gente clama a Deus, né, para que tudo venha se cumprir conforme o desejo do nosso coração. E a gente sabe que o Senhor, ele fala através do seu servo Jeremias que eu aqui sei que pensamentos têm a vosso respeito, pensamento de paz e não de morte,
para vos dar o fim que desejais. O nosso desejo é o melhor possível para todos que estão à nossa volta. E nós clamamos ao Senhor que assim seja feito. Amém? Então, com respeito a um assunto tão importante, tão cheio de emoções, onde podemos aprender a verdade sobre o que acontece quando morremos. Felizmente, parte da missão de Cristo aqui na Terra foi libertar aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Hebreus capítulo 2, versículo 15. Na Bíblia, Jesus apresenta mensagens confortantes e confortadoras e responde claramente todas as nossas perguntas sobre a morte e a vida futura. A maneira que fomos feitos por Deus. Para entender a verdade sobre a morte na Bíblia, precisamos começar do princípio a ver de que maneira fomos feitos por Deus. Então o Senhor, Deus formou um homem, Adão, do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou um ser, alma vivente. Amém? Glórias a Deus. Na criação, Deus formou um homem, Adão, do pó da terra, e ele tinha um cérebro em sua cabeça, portanto, aleluia, pronto para pensar. Segue então, aleluia, o sangue em suas veias, pronto para correr. Então Deus soprou em suas narinas o fôlego de vida e Adão se tornou, aleluia, um ser vivente. Em hebraico, alma vivente. Cuidadosamente, que a Bíblia não diz é que Adão recebeu uma alma, ao invés diz que um homem se tornou alma vivente. Quando Deus deu o fôlego de vida a Adão, a vida começou a fluir de Deus. A junção corpo, aleluia, com o fôlego de vida se tornou um ser vivente, uma alma vivente. Por razão, poderíamos fazer essa equação fundamental, ser humano, da seguinte maneira: pó da terra, fôlego de vida e alma vivente. Amém? Glórias a Deus. Corpo sem vida, fôlego de Deus, ser vivente. Cada um de nós tem um corpo e uma mente que raciocina. Enquanto continuarmos a respirar, seremos seres vivos, alma vivente. O que acontece quando uma pessoa morre? Na morte, reverte-se do processo criativo descrito em Gênesis capítulo 2, versículo 7. O pó volta à terra de onde veio, e o espírito, o fôlego de vida, volta a Deus que o deu. Eclesiastes capítulo 12, versículo 7. A Bíblia frequentemente usa as palavras hebraicas para fôlego e espírito. Alternadamente, quando as pessoas morrem, o corpo, aleluia, torna pó, e o espírito, o fôlego de vida, retorna para Deus, que foi a sua fonte. Mas o que acontece com a alma? Tão certo como vive o Senhor, todas as almas, aleluia, são minhas. A alma que pecar, essa morrerá. Ezequiel capítulo 28, versículo 3 e 4. A alma, aleluia, morre. A alma morre. Ela ainda não é imortal. Ela pode perecer. A equação deveria ser derivada de Gênesis 2:7. Ao sermos feitos por Deus, aleluia, faz o caminho reverso na morte. Pó da terra, fôlego de vida e alma morta. Como sem vida, o fôlego de Deus, um ser morto. A morte é a cessação, aleluia, da vida. O corpo se desintegra e torna ao pó. E o fôlego, o espírito, volta a Deus. Somos uma alma com vida, mas a morte nos tornamos apenas um cadáver, uma alma morta, um ser
morto. Logo, os mortos não estão conscientes quando Deus tomar para si o fôlego da vida que Ele nos deu. Nossa alma morre. Mas, como veremos mais abaixo, temos esperança com Cristo. Os mortos sabem de alguma coisa. É uma pergunta. Os mortos sabem de alguma coisa? Depois da morte, o cérebro, ele se desintegra. Ele não tem capacidade de saber ou relembrar de coisa alguma. Todas as emoções humanas cessam para ele. O amor, o ódio, a inveja, há muito desaparecerão. Eclesiastes 9, versículo 6. Uma pessoa morta não fica consciente, por isso não percebe nada do que está acontecendo. Ele simplesmente não tem contato algum com os vivos. Por isso os vivos, aleluia, sabem que morrerão, mas os mortos nada sabem. Eclesiastes capítulo 9, versículo 5. A morte é como um sono sem sonho. Na verdade, a Bíblia chama a morte de sono. Em 50 vezes, Jesus ensinou que a morte é como um sono. Ele disse aos seus discípulos: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Jesus tinha falado da sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Então lhes disse claramente: Lázaro morreu. Amém? Glórias a Deus. Lázaro já estava morto. Aleluia. Lázaro já estava morto por 4 dias quando Jesus chegou. Mas quando se dirigiram à tumba, Jesus provou que é tão fácil para Deus ressuscitar alguém dos mortos quanto é para acordar alguém que esteja dormindo. É muito confortador saber que nossos amados que já faleceram estão dormindo, descansando em paz, aleluia, na confiança em Jesus. O túnel da morte que nós mesmos, aleluia, poderemos atravessar algum dia é um sono calmo e paz absoluta. Deus, aleluia, se esquece dos que estão dormindo o sono da morte? É uma pergunta. O sono da morte não é o fim da história. Na tumba, Jesus disse a Marta: Irmão Lázaro, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Aqueles que morreram em Cristo dormem na sepultura, mas ainda têm um futuro brilhante. Aquele que conta até mesmo os cabelos da nossa cabeça e que nos guarda na palma da sua mão, não se esquecerá de nós. Poderemos morrer e voltar ao pó, mas o registro de nossa individualidade permanece claro na mente de Deus. E quando Jesus vier, ele acordará os justos, aleluia, mortos do sono da morte, da mesma forma que fez com Lázaro. Amém? Eu quero abrir um parênteses aqui para falar algo para os amados irmãos. Quando, aleluia, nós vemos que a palavra de Deus diz que um dia para o Senhor é como 1000 anos, 1000 anos como um dia. A gente vê que Moisés morreu, mas no Monte da Transfiguração Moisés estava presente. Quando Jesus ele foi glorificado por Deus e entre os homens. E o que eu quero dizer para os amados irmãos é que tem o tempo do homem. O tempo do homem é esse tempo que nós contamos dias, minutos, segundos, nós contamos horas e nós contamos anos, nós contamos meses. Mas para Deus não existe esse tempo cronológico. O tempo de Deus
é aquele tempo para sempre. Nós que temos esse negócio de passado, presente e futuro, mas para Deus não, para Deus é um tempo para sempre. Então, o tempo nosso é um tempo que nós contamos assim desse jeito, mas o tempo de Deus é um tempo assim que nós falamos, não, isso vai acontecer, mas para Deus já aconteceu. Deus tem o tempo pleno e para nós muitas vezes nós ficamos contando, né? Mas Deus, ele é aquele tempo que é para sempre, né? O tempo de Deus não é o nosso tempo. O tempo de Deus não é o tempo Cronos. Nosso tempo é o tempo Cronos. O tempo de Deus é o tempo Kairos. É o tempo para sempre. Então nós temos essa cronologia de tempo, mas Deus não. Então, Deus, ele é Senhor do nosso tempo. O Senhor do passado, do presente e do futuro. Mas nós precisamos crer que Deus, ele é infinito. E nós, aleluia, como homens consagrados, voltados ao Senhor, nós teremos, talvez, ou melhor dizendo, com toda certeza, como ele diz com o ladrão na cruz, ali hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Amém? Eu creio desse jeito, né? O tempo de Deus, ele nos ensina, conforme nós estamos lendo aqui, mas o tempo de Deus é totalmente diferente do nosso tempo. Quando nós chegarmos ao céu, o tempo é diferente do tempo que nós temos nessa terra. Amém? Não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, porque não se entristeçam como os outros que não têm esperança, pois dada a ordem, como a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com Ele nas nuvens para um encontro com o Senhor nos ares. Amém? Diz a palavra do Senhor, assim como estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13, 16 ao 18. Amém? No dia da ressurreição, o túnel da morte se parecerá mais com um breve descanso. Os mortos não têm consciência do que está acontecendo. Aqueles que aceitarão, aleluia, a Cristo como seu Salvador, serão despertados do sono pela sua maravilhosa voz vinda dos céus. E a esperança da ressurreição não é a única. Temos também a esperança de um lar celestial, no qual Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Apocalipse capítulo 21, versículo 4. Aqueles que amam a Deus não precisam ter medo da morte. Além da morte está uma eternidade de vida plena, aleluia, com Deus. Jesus tem as chaves da morte, Apocalipse capítulo 1, versículo 18. Sem Cristo, a morte será uma estrada de mão única, que terminaria nesse estado total de esquecimento. Mas em Cristo há uma esperança gloriosa e radiante. Amém? Nós temos uma esperança em Cristo. Somos seres imortais? É mais uma pergunta. Quando Deus criou Adão e Eva, eles foram criados seres mortais, isto é, sujeitos à morte. Se tivessem permanecido obedientes à vontade de Deus, eles nunca teriam morrido. Mas quando pecaram, eles abriram mão, aleluia, do seu direito pela vida. Pela desobediência, eles ficaram, aleluia, propícios, à morte. Mas quando pecaram, eles abriram mão, aleluia, do direito da vida. Pela desobediência, eles ficaram sujeitos à morte. Os pecados deles, aleluia, infectou a raça humana inteira. E já
que todos pecaram, todos somos mortais, sujeitos à morte. Romanos capítulo 5, versículo 12. Não há nenhuma pista na Bíblia de que a alma humana possa existir como uma entidade consciente após a morte. Mas um texto que Jesus conta em Lucas capítulo 16, versículo 19, diz que, aleluia, a respeito do Lázaro e a respeito do rico. E diz que o rico vivia todos os dias esplendidamente e regaladamente, aleluia, gozava de tudo, do bom e do melhor. E Lázaro desejava encher o seu estômago com as migalhas que caía da mesa do rico, e diz que os cães lambiam a sua ferida. Amados irmãos, diz que chegou um certo tempo que morreram ambos, e Lázaro, ele foi para o seio de Abraão, e o rico, ele foi para o Hades. Segundo o texto que Jesus relata ali, diz que estando no Hades, ele viu Abraão no seio, ele viu Lázaro no seio de Abraão. E diz: Pai Abraão, envie Lázaro com a ponta do seu dedo molhado para que toque nos meus lábios. Porque aqui eu estou, aleluia, superaquecido. Os meus lábios, eles estão secos, eu estou em tormenta. Então, segundo esse texto, a gente olha ali e a gente vê que há alguma coisa falando, e quem fala é o próprio Jesus. Então a gente precisa entender algo dessa natureza, que ninguém tem 100%, aleluia, aquilo que Deus ele tem para a minha vida e para a tua vida. E eu creio, amados irmãos, segundo esse texto, segundo o que nós falamos aqui, que a gente pode ter sim, está escrito. Eu quero ler, para não ficar somente nas minhas palavras, está aí em Lucas capítulo 16, versículo 19. Lucas capítulo 16, versículo 19. Diz assim, a parábola do rico e Lázaro. Ora, havia um homem rico que vestia-se de púrpura e linho finíssimo e vivia todos os dias regalado esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro que jazia cheio de chagas à porta daquele e desejava alimentar-se com as migalhas que caía da mesa do rico, e os cães vinham lamber-lhes as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu seus olhos, estando em tormentas, viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e refresca a minha língua, pois estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste todos os bens na tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os que de lá passar para cá. E disse: rogo-te, pois, ó Pai, que mandes a casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim, aleluia, de que não venham para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: ele tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: não, Abraão, meu pai, se algum dos mortos fosse ter com ele, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão ainda que alguém dos mortos ressuscite. Ambos já haviam morrido. E a gente vê um homem rico na sua morte falando com Abraão. Quem traz o texto numa figura aqui de linguagem é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A gente olha o texto
e ele está em tormento. E ele, Abraão, ele disse assim: lembra de que você recebeste somente bem, e Lázaro males. E a gente vê ele clamando do inferno. Então, ele tinha consciência da onde que ele estava, o que estava acontecendo com ele, e ele já havia morrido. A gente tem que pensar bem nisso. Então, é momento de nós pensarmos, porque pode ser que na tormenta nós lembramos, mas quando nós estamos diante do Senhor, como no seio de Abraão, nós não lembramos para não sofrermos, mas sabemos que na morte eterna há consciência. Nós sabemos que há uma consciência de sofrimento. A paz do Senhor Jesus, a nossa amada irmã Solange, seja bem-vinda nessa manhã, em nome de Jesus. Amém? Então, ele está sofrendo e ele está clamando do inferno. E a gente precisa entender isso. Amém? A Bíblia está aqui escrita. A Bíblia nenhuma vez descreve a alma como sendo imortal. E isso não sujeita à morte. As passagens gregas, hebraicas para alma, espírito e fôlego aparecem 1.700 vezes na Bíblia, mas nem mesmo uma vez a alma e o espírito ou fôlego humano é chamado de imortal. Atualmente, apenas Deus possui a imortalidade. Mas digo mais uma coisa, preste bem atenção que o Senhor vai falar comigo e falar contigo. Em 1 Coríntios capítulo 15, ele diz assim, eu quero ler a partir do 44. 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 44. Preste atenção, semeia-se corpo animal e ressuscitará imortal. Ele está falando, amados irmãos, de um plantio. Ele está falando daquilo que semeia conforme o grão de trigo sobre a terra. Está escrito nas Sagradas Escrituras. Diz que o grão de trigo, quando ele é lançado na terra, se ele não morrer, fica ele só. Mas se morrer, ele dá muito fruto. E a gente sabe o que quer dizer isso. A gente vê quando um grão de feijão ele germina, ele dá 30, 60, 100 vezes mais. Em cada bagem dos grãos de feijão dá 10, 20 grãos no mesmo pé. E tem várias bagens dentro daqueles... dentro das bagens tem vários grãos. É isso que eu quero dizer. Então, ele aqui no versículo 40 ele diz assim, há corpos celestiais e corpos terrestres. Mas uma é a glória do terrestre e outra é a glória do celeste. Voltando aqui no versículo 45, assim também está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, e o último Adão é em espírito vivente. Mas não é primeiro o espiritual, senão o animal. Depois o espiritual. No versículo 47 diz assim, o primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual é o terreno? Tais também os terrenos. Qual é o celestial? Tais também os celestiais. Assim como nada trouxemos, aleluia, quero voltar aqui nesse texto, 49. E assim como, aleluia, trouxemos a imagem do terreno, assim também traremos a imagem do espiritual, do celestial. E agora, digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério, o apóstolo Paulo falando. Na verdade, nem todos dormiremos, mas seremos transformados num momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Aleluia, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós, aleluia, seremos transformados. E convém que isto que é corruptível se revista de incorruptibilidade. Aleluia,
e que isto que é mortal se revista de imortalidade. Está escrito, as Sagradas Escrituras está dizendo, aquilo que é mortal se revista de imortalidade. O apóstolo Paulo está falando no versículo 53. No versículo 54 diz assim: e quanto isto que é corruptível se revista de incorruptibilidade, isso que é mortal se revestir de imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Amém? Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado a lei, mas a graça de Deus que nos dá a vitória em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porquanto, irmãos, amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. O Senhor, ele disse, aquilo que é mortal se revestirá de imortalidade. Está escrito na palavra do Senhor. Não é uma invenção do homem, mas está escrito aquilo que vem, aleluia, de Deus. Amém? Então aqui está, a Escritura deixa claro que as pessoas nessa vida são mortais, sujeitas à morte. Mas quando Jesus retornar na natureza, aleluia, nossa natureza passará de uma mudança radical. Eis que lhes digo, um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade e o que é mortal de imortalidade. Em 1 Coríntios capítulo 15, aleluia, versículo 51 ao versículo 53, que nós também acabamos de ler. Como seres humanos, não somos imortais, mas a segurança do Cristo é que nos tornaremos imortais quando Jesus vier, aleluia, a sua segunda vez a essa terra. A certeza da promessa da imortalidade foi demonstrada quando Jesus irrompeu fora da sua tumba, tornou, aleluia, inoperante a morte e trouxe à luz a vida por meio do Evangelho. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 10. A perspectiva de Deus sobre o destino humano é clara: morte eterna para aqueles que rejeitarem a Cristo e se apegarem aos seus pecados. Ou o dom da imortalidade quando Jesus vier para buscar aqueles que o aceitaram como Senhor e Salvador. Então nós precisamos entender, aqueles que não aceitarem Jesus como Senhor e Salvador, não, aleluia, de maneira alguma se revestirá. Amém? E a gente precisa entender, mas a Bíblia também diz, amados irmãos, preste bem atenção, que há uma morte eterna, uma morte de consciência, de sofrimento. Isso que as Sagradas Escrituras diz. Agora, quando vós disserem, consultai as necromantes, os adivinhos, que cheiriam ou murmuram, acaso não consultará o povo de Deus? A favor dos vivos consultarão mortos? Isaías capítulo 8, versículo 19. O fato porque a Bíblia claramente revela que os mortos não têm consciência de nada. A verdadeira solução para a angústia causada pela separação das pessoas amadas é um conforto que apenas Cristo dá. Passar tempo se comunicando com Cristo é a maneira mais saudável para crescer durante um momento de aflição. Lembre-se sempre que a próxima impressão consciente que virá aos que morrem em Cristo será o som da segunda vinda de Cristo, despertando os mortos. Amém? Glórias a Deus. O Senhor é bom, em todo tempo nosso Deus é maravilhoso. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, o texto ele é bastante grande, né? E nós temos aqui ainda uma infinidade de coisas, e o nosso horário ele já está
bastante adiantado, mas se eu ler somente aqui, eu acho que dá tempo da gente fazer isso aqui, amém? Então diz assim, enfrentando destemidamente a morte. A gente olha, meu amado irmão, minha amada irmã, que Cristo, Ele tem aí vida e vida em abundância para mim e para você, amém? Nós precisamos aí crer numa vida, crer confiando em Cristo, amém? Através do poder do Espírito Santo, seja obediente aos mandamentos de Deus, e você estará preparado para a segunda vinda, a partir da qual você nunca mais morrerá. Pense na morte como um curto tempo de sono, do qual você será acordado pela voz de Jesus na segunda vinda, quando Ele vier. Aprecie a certeza de que Jesus nos dá, de que teremos um lar celestial com Ele por toda a eternidade. A verdade bíblica liberta uma pessoa, aleluia, do medo da morte, porque revela a Jesus, o único que nem mesmo a morte conseguiu vencer. Quando Jesus entra em nossa vida, Ele faz nosso coração transbordar de paz. Ele disse assim: eu deixo a minha paz vos dou. Não se perturbe o vosso coração, nem tenha medo. Assim diz o Senhor, aquele que vive, aquele que reina, aleluia, para todo sempre. Diz também Jesus, nos ajuda a lidar com a tragédia, aleluia, de perder alguém muito estimado. Jesus andou, aleluia, pelo vale da sombra da morte. Ele conhece as densas trevas que temos de atravessar. Portanto, visto que o filho, aleluia, que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estivessem escravizados pelo medo da morte. Hebreus capítulo 2, 14, 15, amém? Diz também aí, meu amado irmão, minha amada irmã, o Dr. James Simpson, o qual é médico, que desenvolveu anestesia, experimentou uma terrível perda quando seu filho mais velho morreu. Ele sofreu profundamente, como qualquer pai sofreria. Então ele descobriu um caminho de esperança no túmulo de seu amado filho. Ele erigiu uma lápide e nela escreveu umas palavras que demonstrassem sua segurança, a fé nas promessas a Jesus. Apesar de tudo, ele vive. Isso diz tudo. Algumas vezes, uma tragédia pessoal pode, aleluia, aparecer rapidamente vindo do céu. Apesar disso, Jesus vive. Nossos corações podem estar feridos, apesar de tudo, Jesus vive. Em Cristo temos a esperança de uma vida após a morte. Ele é a ressurreição, Ele é a vida. Ele promete, porque eu vivo, vocês também viverão. Assim diz o Senhor em João 14, 19. Cristo é nossa única esperança para a vida após a morte. E quando Cristo retornar, Ele nos dará imortalidade. Nunca mais viveremos sobre a sombra da morte, porque, aleluia, teremos vida eterna. Você já descobriu em sua vida a realidade dessa grande esperança que pode nos ajudar a enfrentar os momentos mais difíceis? Se você nunca aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, porque você não fez isso ainda, faça agora mesmo. Nosso Senhor e Salvador, Ele está de braços abertos para te receber, para fazer, aleluia, de você uma pessoa, aleluia, para a vida eterna, amém? Então, quando nós aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, Ele diz assim: você não morrerá mais, mas você passará da morte para a vida. E essa esperança que nós temos em Cristo, porque Ele vive, Ele reina para todos sempre, Ele estará e Ele está aqui conosco nesse momento, em nome de Jesus, amém?
Quero orar nesse momento, Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, ó Deus, pela Tua palavra, Senhor Deus, pela confiança, Senhor Deus. Muito obrigado, ó Deus, ó Deus, o Teu esclarecer, Senhor Deus, para conosco, ó Pai. Nós sabemos, ó Pai, que nós temos segurança, Senhor Deus, de uma vida eterna. Nós sabemos, ó Pai, que, aleluia, nós não, aleluia, morreremos, mas passaremos, ó Pai, da morte para a vida. Oh Deus de Israel, o Senhor é maravilhoso. Nos ajuda, Pai, aleluia, a vencer, Senhor Deus, os medos, ó Pai, as angústias, as tristezas. Que o Senhor venha, Senhor Deus, nos dar força, Senhor Deus, para nós estarmos, ó Pai, aleluia, indo ao Teu encontro, ó Pai. Abençoa, Senhor Deus, a cada um de nós, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, e nos leva muito mais além, pois o Senhor é Deus que salva, o Senhor é Deus que protege, o Senhor é Deus que faz infinitamente mais nessa manhã, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Deus te abençoe e tenha aí um domingo abençoadíssimo na presença do Cristo que vive, né? Que Ele venha aí em nome de Jesus Cristo, está nos fortalecendo, aleluia, na graça, no seu poder, no seu conhecimento, em nome de Jesus. Amém? Então, um abração para todos do pastor Carlos. Receba aí a bênção apostólica, que o grande amor de Deus, o Pai, as ricas consolações do Espírito Santo, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos dizem amém. Fiquem em paz, Deus abençoe a cada um de vocês nessa manhã, em nome de Jesus. Amém? Um abração a todos aí, que Deus esteja dando saúde, muita alegria, muita paz, que Deus esteja aí nos proporcionando gozo infinitamente da sua presença. Amém? Fica na paz. Deus abençoe.